A notícia bomba de que o engenheiro de Max Verstappen, o ítalo-britânico Gianpiero Lambiase, estará fora da Red Bull ao final de 2027, rumando para a McLaren, a rival, em 2028, deu a plena certeza de que o futuro de Verstappen na Fórmula 1 terá um fim muito em breve. Nesse vídeo, mais do que analisar essa notícia, nós vamos ver as opiniões de Max Verstappen com relação ao seu engenheiro Gianpiero Lambiase e de Lambiase também em relação a Verstappen, e mais do que analisar toda essa notícia e a perspectiva da saída de Verstappen da Fórmula 1, também dar uma opinião que pode ser contraditória, mas diferente de muita gente, porque, na minha opinião, eu quero Verstappen fora da Fórmula 1. Bora para esse vídeo, notícia, análise polêmica do Fórmula 1. Assim que foi campeão daquela temporada eletrizante de 2021, Max Verstappen deu uma entrevista para um portal holandês, dizendo uma opinião muito forte sobre o seu engenheiro Gianpiero Lambiase. Para Max Verstappen, não existe alternativa de continuar na Fórmula 1 sem essa parceria de sucesso com seu engenheiro quando ele diz: "Eu disse a ele que só trabalho com ele. Assim que ele parar, eu paro também." Claro, às vezes podemos ser bem rigorosos um com o outro, mas eu também quero isso. Ele tem que me dizer quando eu estou sendo um idiota e eu tenho que dizer a ele o mesmo. Sempre disse isso a ele. Nessa relação franca, objetiva, sem melindres, a opinião de muita gente é que o relacionamento dos dois sempre foi conturbado. Na verdade, essa maneira franca e direta de comunicar é melhor do que você lidar com alguém dissimulado ou que não transparece a realidade das suas emoções e engana muito com seus pensamentos, algo que é diferente da opinião de Gianpiero Lambiase sobre Max Verstappen quando ele diz: "Quando você conversa com Max fora da pista, aquilo que as pessoas ouvem na transmissão não é o Max necessariamente, é apenas ele em momento de alta adrenalina. Por mais que ele tenha essa bravata de me responder, ele absorve cada informação que chega aos seus ouvidos e essa é a sua verdadeira força. Max é um piloto com quem podemos sempre contar nos momentos mais difíceis e decisivos para fazer a coisa certa, com precisão e coragem absoluta." Mas a saída de Verstappen deixou desgostoso muitos dos torcedores mais apaixonados daquele que se tornou ícone nas últimas temporadas da Fórmula 1. Em parte, muita gente gosta do espetáculo de um piloto aguerrido, ousado, determinado, muitas vezes até polêmico com as suas manobras, mas que emula muitas das coisas que víamos nos pilotos das antigas. Por outro lado, alguns torcedores até cruzam a linha, assim como todos os pilotos têm esse tipo de torcedor, e quase que terceirizam esse sentimento de vitória, mais ou menos aquela música de Alceu Valença, que, repetindo a saída de Zico do Flamengo rumo à Udinese, cantava: "E agora, como é que eu fico nas tardes de domingo sem Zico no Maracanã? E agora, como é que eu me vingo se a cada derrota da vida, se a cada gol do Flamengo, eu me sentia um vencedor?" É mais ou menos assim que muito torcedor se sente quando tem uma figura humana, um time de futebol, alguém de referência para quem ele pode terceirizar esse sentimento de vencer. E a ideia de Verstappen sair da Fórmula 1 com apenas 4 títulos, o que já é muito, frente a muitos outros campeões, pode parecer uma derrota para muitos. Mas, na verdade, a opinião é que Verstappen se torna um piloto multiclasse, quando ele começa a não apenas correr em outras categorias, mas ganhar corridas emblemáticas multiclasse. Essa é a opinião de Daniel Juncadella, companheiro de Verstappen nas categorias de GT3, quando ele diz o seguinte: "Foi impressionante ver como ele entendeu bem como se manter tão perto do Christopher", referindo-se a Christopher Reis, com quem ele rivalizou no primeiro stint das 4 horas da NLS2 no Inferno Verde de Nürburgring. Aquela era a primeira vez que ele corria assim num carro GT3 nessa pista
pista que, sem dúvidas, é a mais difícil de guiar no planeta. É por isso que a minha opinião é de querer que Verstappen saia mesmo da Fórmula 1. Seria muito interessante se a gente tivesse todo esse piloto que conhecemos nas últimas temporadas, não apenas de 2021 a 2025, mas toda a sua trajetória, saindo praticamente do kart e entrando na maior categoria do automobilismo, enfrentando agora as categorias de carros Endurance. Eu tenho alguns conteúdos como esse, Existe Vida Fora da Fórmula 1, um verdadeiro guia para você acompanhar as corridas GT3 e Endurance e toda a sua diferença para com a Fórmula 1. Ou esse, que eu lancei recentemente quase com uma história de ação e aventura, Supermax versus o Inferno Verde, falando todo um guia para você assistir às 24 horas de Nürburgring em maio, com a participação de Verstappen e de todos esses pilotos. Até mesmo os rivais de Verstappen estão exaltando ele nessas categorias, como o Christopher Reis, que já citamos, que diz: acho que não me diverti em uma disputa contra alguém há muito tempo. Depois desse duelo contra Max, eu estava completamente exausto. Foi simplesmente tudo muito incrível. E esse piloto que está exausto é vencedor das 24 horas de Nürburgring e das 24 horas de Spa-Francorchamps. Verstappen se credencia cada vez mais para ser um campeão multiclasse, muito mais completo do que apenas um piloto multicampeão na Fórmula 1. É por isso que essa perspectiva de Verstappen sair da principal categoria do automobilismo seria, na verdade, trazer ele para o ambiente verdadeiro, onde um piloto pode mostrar toda a sua habilidade. E quem ganha somos nós, que podemos encontrar um piloto desse naipe enfrentando dificuldades como o Green Hell, o Inferno Verde de North Life e de outras pistas icônicas do planeta. Pistas icônicas do planeta que outros pilotos da antiguidade, como Fangio, Jim Clark, Graham Hill e vários outros enfrentaram. E você que é membro, assinante aqui no canal, tem esse conteúdo exclusivo, porque agora as lives de quarta-feira são exclusivas para você que é assinante do canal. E a última, eu falei sobre quem inventou a história da Fórmula 1, e aquilo que Verstappen tem feito agora é exatamente o que os pilotos lendários da categoria já fizeram no passado. Mas eu insisto de lembrar que em 1º de maio, você que é membro assinante aqui do canal, se ligue, porque não teremos mais as categorias mecânico, engenheiro e academy. Se você é membro assinante de uma dessas categorias, precisa migrar para o nível de assinatura do Comunidade Brum por R$ 39,99, porque será o único nível de assinatura para você continuar a ter acesso aos conteúdos exclusivos e também participar da nossa comunidade no Discord, naquilo que são os conteúdos exclusivos. Na aba principal do canal, você tem o link da bio, onde você vai encontrar vários links, entre os quais o link para o nosso servidor do Discord, onde você é membro assinante do canal e tem acesso a muitos outros conteúdos. Para não ficar te dando muito spoiler do que os pilotos têm falado sobre o Verstappen, eu vou deixar na sua tela esse conteúdo que te prepara para assistir às 24 horas de Nürburgring, com todo um guia completo sobre o Mercedes-AMG GT3, a super máquina do Supermax, os seus companheiros de equipe e onde, quando, que dias e horários você pode assistir a essa competição. Eu creio que nós temos muito mais a ganhar com o Verstappen fora da Fórmula 1 do que permanecendo na categoria que ele já provou, quebrando múltiplos recordes, que ele é o melhor piloto da atualidade na categoria. Bom, já falei algo polêmico, deixo para vocês escreverem nos comentários e muito obrigado por assistir os vídeos do conteúdo do Fórmula Brum.